refrigerador Panasonic BT54 ele tem um design moderno, né, que combina aí com qualquer decoração de cozinha. Ele está disponível nas cores branco e aço escovado, né, e esse que eu testei é o que tem o acabamento em aço escovado. Ele é um refrigerador que tem um excelente espaço interno, né? São 483 litros de capacidade e o freezer também é bem grande, tem 115 litros de capacidade. Na parte da geladeira ele tem 3 prateleiras em vidro temperado, né? E essas prateleiras elas podem ser posicionadas em 6 alturas diferentes. Então é bem bacana, é fácil você acomodar uma panela maior, uma sobremesa que você faz um bolo, você vai lá, ajusta a prateleira e consegue acomodar sem nenhum problema. Na porta ele também tem prateleiras que são espaçosas, né? Algumas delas comportam aquelas caixinhas de leite de 1 litro que a gente está acostumado, né, a comprar no supermercado. E a última prateleira da porta, ela comporta garrafas de refrigerante de até 2,5 litros. Uma coisa que eu achei bem bacana também no BT54 é que ele tem 2 gavetas para a gente armazenar frutas, verduras e legumes, né? A primeira gaveta é para você armazenar as frutas mais delicadas, como a maçã, um pêssego, né? Então essas frutas mais delicadas você coloca nessa gaveta e na gaveta maior você pode colocar, por exemplo, melão, essas frutas mais duras. Então elas ficam separadas, né? E essas frutas mais pesadas, legumes, acabam não machucando essas frutas mais delicadas. O BT54, né, tem o Jumbo Freezer, que o fabricante chama, né? Eu até disse agora há pouco que ele é bem espaçoso, e ele é espaçoso mesmo. Ele tem 115 litros de capacidade, né? Dentro do freezer tem uma prateleira para dividir lá os alimentos, não ficar tudo amontoado. E na porta ele tem 2 prateleiras, a segunda prateleira, né, a inferior, ela comporta até potes de sorvete de 2 litros, né? Então o espaço dela é bacana, a gente põe o pote de sorvete ali e ele não fica ocupando espaço na parte interna do freezer. O BT54 tem iluminação de LED na geladeira, mas ele não tem iluminação no freezer. Eu particularmente não vejo isso como um problema. Quando tem eu acho interessante, mas normalmente quando eu vou até a geladeira pegar algum alimento, principalmente quando é no freezer, eu acendo a luz da cozinha para pegar esse alimento. Para fazer os cubos de gelo, o BT54 tem o Ice Twister. Tem as forminhas de gelo e embaixo dessas forminhas tem um compartimento, uma gaveta na verdade. Então a gente abastece as forminhas com água. Quando formou então o gelo, a gente vai lá, gira o manípulo, né? A forminha ela gira, ela entorta e derruba os cubos de gelo nessa gaveta e tem um espaço bem considerável, dá para armazenar bastante cubo de gelo ali na gaveta. O BT54 ele tem diversas tecnologias, né? A primeira delas é que ele é frost free, então que é bastante conhecida já, né? Ele não forma gelo, então a gente não tem que descongelar nunca, né? O que é ótimo porque descongelar a geladeira faz, né, uma molhaceira horrível na cozinha. Embora não seja necessário então descongelar o refrigerador, mas ainda assim é necessário periodicamente a gente limpar as prateleiras. Um dos diferenciais desse modelo é que ele tem a tecnologia inverter. Essa tecnologia ela controla o funcionamento do compressor. Ele não fica ligando e desligando, dando aqueles estalos igual a gente está acostumado em refrigeradores convencionais. Ora ele funciona com maior potência, quando precisa resfriar mais rapidamente, quando a gente coloca muitos alimentos dentro da geladeira ou até do freezer, ou até a gente abre muito as portas. E quando a temperatura interna do refrigerador está estável, a gente não fica abrindo ele toda hora, então ele funciona numa potência mais baixa. Por isso, então, ele é um refrigerador silencioso, que tem baixo consumo de energia e conserva melhor os alimentos. Ele tem também uma tecnologia que é exclusiva da Panasonic, que é a Econave. Como que funciona essa tecnologia? Ela monitora o uso do refrigerador, ela monitora como que a gente está utilizando o refrigerador. Se a gente abre mais as portas na parte da manhã ou na parte da tarde, quando a gente coloca mais alimentos lá dentro da geladeira ou do freezer, e ela monitora então durante 3 semanas o uso do refrigerador e a partir da 4ª semana ela otimiza o funcionamento do compressor, para naquelas horas que a gente utiliza mais ou abre mais a porta, o compressor funcionar numa potência mais alta e quando a gente utiliza menos, à tarde, à noite, que seja, até de madrugada mesmo, então o compressor ele vai funcionar numa potência mais baixa, gerando também uma economia de energia. E ele continua monitorando o uso do refrigerador, então se a gente de repente mudar, a gente abria mais a porta na parte da manhã e passou a abrir mais na parte da tarde, depois de algumas semanas ele vai atualizar lá o perfil de funcionamento do compressor. Ele tem também a tecnologia Vitamin Safe. Essa tecnologia consiste numa luz em LED que fica atrás do gavetão de hortifruti e que simula as cores azul e verde da luz do sol, que estimula a fotossíntese dos alimentos e os mantém frescos por mais tempo. Nos testes, entre os alimentos que eu mantive lá na gaveta de hortifruti, eu deixei um pé de rúcula e uma couve-manteiga. O pé de rúcula ficou fresquinho por 7 dias e a couve-manteiga por 8 dias. Se a porta do freezer ou da geladeira ficarem abertas por mais de 1 minuto, ele vai emitir um alarme sonoro. Isso é bom porque você vai ter a certeza de que a porta da geladeira está sempre fechada. Se você esquecer aberta por algum motivo, ele vai te avisar lá com um alarme sonoro.
Ele tem o painel digital na porta do freezer, né, onde a gente controla a temperatura do freezer e as funções especiais, né, o Drinking Cooler, o Vitamin Safe e o Turbo Freezer. A função Turbo Freezer é para congelar rapidamente os alimentos que estão no freezer. Então, se você chegou do mercado, né, e colocou lá um monte de alimentos, ou você colocou lá algum alimento específico que você quer que congele rapidamente, você aciona o Turbo Freezer e ele vai, então, trabalhar na potência máxima para congelar o mais rápido possível os alimentos. A função Drinking Cooler serve para gelar rapidamente as bebidas colocadas no freezer. No painel você seleciona o tipo de bebida que você quer que ele gele rapidamente, né? E lá no painel tem o tipo de bebida e o tempo que ele vai demorar para gelar. Então você escolhe a bebida, quando terminar aquele tempo de 40, 50 ou 60 minutos, depende do tipo de bebida, ele vai disparar um alarme sonoro. E é muito importante retirar imediatamente as bebidas então do freezer quando ele disparar o alarme, senão tem o perigo delas congelarem e estourarem. Mesmo sendo um refrigerador espaçoso internamente, né, ele não ocupa muito espaço na cozinha. E não gasta muita energia, né, graças à tecnologia inverter, tanto que ele recebeu a classificação A do Inmetro e tem também o selo Procel. Pela capacidade, por todas as tecnologias que ele tem e pelo preço, eu acho que ele é um ótimo investimento.